Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë, 29ª parte. As gralhas que voavam acima de mim talvez estivessem me observando enquanto eu me dirigia a este abrigo. Imagino o que pensaram elas. Devem ter achado que eu fui muito cuidadosa e tímida a princípio e que logo me tornei ousada e impulsiva, uma espiadela, e então um longo olhar, e depois um salto para fora do meu nicho, uma investida pelo prado, uma parada repentina em frente à grande mansão e um olhar longo e esgazeado sobre ela. As gralhas devem ter pensado: por que afetou tanta confiança no início? E que estúpida imprudência é essa agora de voltar aqui? Dou-lhe um exemplo, leitor. Um amante encontra sua amada adormecida num banco de relva. Deseja ver sua bela face sem que ela acorde. Caminha suavemente sobre a grama, cuidando para não fazer barulho. Ele para, imaginando que ela se mexeu. Afasta-se, pois não deseja ser visto por nada no mundo. Tudo está imóvel. Ele avança outra vez e inclina-se sobre ela. Um véu transparente cobre-lhe as feições. Ele levanta-o, inclina-se mais, seus olhos antecipando a visão de uma beleza palpitante, viçosa e adorável, em perfeito repouso. Como é ansioso o seu primeiro olhar, e como ele estremece, como toma nos braços subitamente e com veemência aquele corpo em que momentos antes não ousava tocar um dedo. Como grita o seu nome, deixa tombar o fardo e olha desvairado. Ele se descontrola, grita e a olha apavorado porque não teme mais acordá-la com nenhum som que saia dos seus lábios, com nenhum movimento que possa fazer, pensando que seu amor dormia suavemente. Encontrara-a morta. Também olhei com temerosa alegria para uma imponente mansão e vi uma ruína enegrecida. Na verdade, não havia necessidade de me esconder atrás do pilar de um portão, nem espiar as vidraças dos quartos, temendo que houvesse alguém atrás dela, nem ouvir se havia porta se abrindo, ou imaginar passos na calçada ou sobre o cascalho. A alameda, os terrenos, todos estavam desgastados e desertos. O portal vazio, a fachada, como eu vira uma vez em sonho, não era mais que uma parede, muito alta e muito frágil, perfurada por janelas sem vidro. Não havia teto, nem ameias, nem chaminés, tudo fora destruído. E eu sou a culpada disso tudo? Será, meu Deus, que Rochester ficou perdidamente louco, desvairado depois da minha partida? Oh, meu Deus! Reinava sobre tudo isso um silêncio sepulcral, uma solitude deprimente e selvagem. Não era de admirar que as cartas endereçadas a Thornfield Hall para as cartas endereçadas para as pessoas que aqui viviam ficassem sem nenhuma resposta. Era como despachar cartas para um jazigo na neve de um local distante. O terrível negrume das pedras dizia qual o destino que derrubara a casa. Um incêndio, mas como queimara? Qual era a história daquele desastre? Qual fora a perda, além da alvenaria, do mármore e dos trabalhos de madeira? Teriam-se perdido vidas além da propriedade? E, se assim fosse, as vidas de quem, meu Deus? Terrível questão, e ali não havia ninguém para me responder. Não havia sequer uma pista, por pequena que fosse. Andando pelo interior devastado e ao longo das paredes enegrecidas, vi que a calamidade não era recente. As neves de inverno haviam entrado pelas arcadas vazias. A chuva de inverno penetrara nos peitoris das janelas. Em meio às pilhas molhadas de entulho,
A primavera fizera brotar alguma vegetação já. Grama e ervas daninhas cresciam aqui e ali, entre as pedras e as pilastras tombadas. E enquanto isso, onde estaria o infeliz dono desta casa em ruínas? Em que terra? Sobre os auspícios de quem? Meus olhos se dirigiram involuntariamente para a torre cinza da igrejinha perto dos portões. Perguntei-me, será que está agora com Damer de Rochester, dividindo o mármore da sua estreita morada? Devia haver alguma resposta para estas questões. Só podia encontrá-las na estalagem e sem demora voltei para lá. O próprio estalajadeiro trouxe meu café da manhã na sala de estar. Pedi-lhe que fechasse a porta e se sentasse, pois tinha algumas perguntas a lhe fazer. Mal sabia como começar, tamanho o medo que tinha das suas respostas. Ainda assim, o espetáculo de desolação que eu acabara de ver me preparara de alguma forma para uma história muito infeliz. O estalajadeiro era um homem de meia idade, de aspecto respeitável. O senhor conhece Thornfield Hall? Naturalmente. Consegui, afinal, perguntar. Sim, madame, já vivi lá. É mesmo? Lhe perguntei. Mas não na minha época, né? Pois não o conheço, pensei. E pensei, mas não na minha época, pois não o conheço. Eu era o mordomo do falecido M.R. Rochester, ele acrescentou. O falecido senti como se tivesse recebido com toda a violência o golpe que tentava evitar. O falecido, murmurei, ele morreu? Não me refiro ao atual cavalheiro, dono da casa em ruínas, mas ao pai, M.R. Edwards, explicou. Respirei, aliviado, como se uma montanha saísse dos meus ombros. Meu sangue voltou a fluir. Essas palavras me asseguravam plenamente que Edward Rochester, o meu Rochester, estava vivo. Que Deus o abençoasse, onde quer que estivesse. Pelo menos estava vivo. Era, em suma, o atual cavalheiro. Benditas palavras. Senti que podia ouvir tudo o que estava por vir. Não importa quais fossem as revelações, com relativa tranquilidade eu poderia ouvir. Visto que ele não estava no túmulo, podia suportar saber que ele estava até em antípodas. E o Sr. Rochester está vivendo agora em Thornfield Hall? Perguntei. Eu sabia, é claro, qual seria a resposta, que não, mas desejava evitar uma pergunta direta. Não, madame. Oh, não, ninguém mais vive lá. Acho que a senhora não é da região, ou teria ouvido sobre o que aconteceu lá no último outono. Thornfield Hall é agora uma ruína do que já foi. Incendiou-se logo após a colheita, uma calamidade terrível, uma quantidade enorme de coisas valiosas destruídas. Mal se salvou alguns móveis apenas. O fogo começou no meio da noite, e antes que o socorro chegasse de Millcote, o prédio todo já estava em chamas. Foi um espetáculo terrível. Eu mesmo fui testemunha dele. No meio da noite, murmurei. Sim, essa era a hora da fatalidade em Thornfield Hall. E descobriram a origem do incêndio? Perguntei. As suposições, madame, as suposições. Na verdade, devia dizer que o caso já está fora de dúvida. Talvez a senhora não saiba. Ele continuou, puxando um pouco mais a cadeira para perto da mesa e falando em voz baixa, que havia uma dama, uma louca, vivendo na casa. Sim, eu ouvi alguma coisa a respeito, respondi. Ela era mantida em estrito confinamento, madame. Por muitos anos, as pessoas nem tinham certeza da sua existência. Ninguém nunca a viu, só sabiam através de rumores que havia tal pessoa na casa. Quem ou o que ela era é difícil conjeturar. Diziam que o Sr. Rochester a trouxera do exterior. Outros acreditavam que ela havia sido sua amante no passado. Mas algo muito esquisito aconteceu um ano atrás. Algo muito esquisito. Temi agora ouvir minha própria história.
Esforcei-me por trazê-lo de volta ao ponto principal. E essa dama? Essa dama, madame, respondeu, acabou-se descobrindo que era a esposa do Sr. Rochester. A verdade foi descoberta do modo mais estranho. Havia uma moça na casa, uma governanta, por quem Sr. Rochester... Ele parou. Mas e o fogo? Sugeri. Vou chegar lá, madame. Por quem o Sr. Rochester se apaixonou por uma jovem governanta. Os criados dizem que nunca viram alguém tão apaixonado quanto ele por esta jovem. Estava sempre junto dela. Costumavam observá-los. Os criados fazem isso, a senhora sabe, né? E ele gostava muito dela, o Sr. Rochester a amava, embora ninguém mais, além dele, a considerasse muito bonita. Não era tão bonita. Era uma coisinha miúda, dizem, quase uma criança. Eu mesmo nunca a vi, mas Leia, a arrumadeira, me falou da moça. Leia gostava bastante dela. O Sr. Rochester estava perto dos 40 anos e essa governanta nem tinha 20, talvez 18 ou 19 anos. E a senhora sabe, quando homens de idade dele se apaixonam por meninas, agem como se estivessem enfeitiçados. Bem, ele decidiu casar-se com ela. O senhor pode me contar essa parte da história uma outra hora, eu disse. No momento, tenho uma razão especial para ouvir tudo sobre o incêndio. Houve suspeitas de que essa lunática tivesse alguma participação no incêndio? Acertou em cheio, madame. É praticamente certo que foi ela e ninguém mais que ateou o fogo. Ela tinha uma pessoa que tomava conta dela, senhorita Polly. Era uma mulher muito competente na sua função e de confiança, exceto por um erro comum entre muitas das amas e damas de companhia. Mantinha uma garrafa de bebida com ela e tomava uns tragos aqui e ali. É desculpável, pois levava uma vida muito dura, mas mesmo assim era perigoso, pois quando senhorita Polly dormia profundamente, depois de tomar a bebida, a louca, que era esperta como uma bruxa, tomava as chaves do seu bolso. E um dia ela deixou o quarto e saiu vagando pela casa, fazendo qualquer loucura que lhe viesse à cabeça. Dizem que uma vez ela já quase havia queimado o marido na própria cama, mas não sei nada sobre isso. Naquela noite, no entanto, ela primeiro ateou fogo nas cortinas do quarto ao lado do seu. Depois desceu para o piso inferior e dirigiu-se ao quarto que havia sido da governanta, como se soubesse de tudo e tivesse ódio dela. E ateou fogo à cama da governanta que o senhor Rochester amava. Mas não havia ninguém dormindo ali. Por sorte, a governanta havia fugido 2 meses antes. O senhor Rochester procurou-a por toda parte, como se ela fosse a coisa mais preciosa de todo o mundo, mas nunca soube do seu paradeiro. Tornou-se cruel, o Sr. Rochester, muito cruel, por causa desse desapontamento e desilusão. Ele nunca foi um homem feroz, mas depois de perder a amada, tornou-se perigoso. Decidiu ficar sozinho e mandou a encarregada da casa, senhorita Fairfax, para junto de parentes muito longe daqui, mas fez isso de maneira muito correta. Estabeleceu uma pensão vitalícia para ela. A senhorita Fairfax merecia, era uma mulher muito boa, trabalhava na família há muitos e muitos anos. A senhorita Adele, uma criança protegida dele, foi colocada na escola, desligou-se de todas as amizades que tinha na alta sociedade e trancou-se na casa como um ermitão. O Sr. Rochester desligou-se de todas as amizades que tinha na alta sociedade e trancou-se na casa como um ermitão. Então ele não deixou a Inglaterra? Perguntei. Deixar a Inglaterra? Bom, Deus, não. Ele não cruzava a soleira da porta, exceto à noite, quando, tal qual um fantasma, caminhava pelos jardins e pelo pomar, como se tivesse perdido a razão. E, na minha opinião, perdeu mesmo. Nunca se viu, madame, um cavalheiro tão animado
destemido e inteligente como ele, antes que essa mirrada governanta se atravessasse em seu caminho. Não era um homem dado à bebida, nem ao jogo ou às corridas, como muitos por aí são. Também não era lá muito bonito, mas tinha muita coragem e determinação, como poucos têm. Conheço-o desde menino, veja bem, e da minha parte muitas vezes desejei que essa senhorita, não me lembro o nome, Jane Eri, tivesse se afogado no mar antes de vir para Thornfield Hall, pois ela acabou com a vida do meu patrão. Então, o Sr. Rochester estava em casa quando houve o incêndio? Sim, estava. Enquanto tudo estava queimando, ele subiu ao sótão, tirou os criados da cama e ele mesmo os ajudou a descer. Depois voltou para tirar a esposa louca do quarto. Gritaram-lhe que ela estava no telhado, entre as ameias, esticando os braços e gritando. Dava para ouvi-la a 1 quilômetro de distância. Tal era o seu berro. Eu também a ouvi e a vi com meus próprios olhos. Era uma mulher robusta, com longos cabelos negros que se agitavam por entre as chamas. Eu vi e muitas outras pessoas também viram, quando o Sr. Rochester subiu até o telhado e ouvimos quando chamou Berta. Vimos quando se aproximou dela. Então, madame, ela gritou e deu um salto e no minuto seguinte estava caída no chão. Morta? Sim, estava morta, tão morta quanto as pedras onde se espalharam os seus inúmeros palavrões desvairados. Santo Deus, pode dizer isso, madame, pois foi horrível mesmo. Ele estremeceu. Mas e depois? Insisti. Bem, madame, depois a casa queimou até os alicerces. Só ficaram de pé algumas partes das paredes. E houve mais alguma morte? Não, mas talvez fosse melhor se houvesse. O que quer dizer? Pobre do Sr. Edward Rochester, ele exclamou. Nunca imaginei ver uma coisa dessas. Alguns dizem que foi um castigo justo, porque ele manteve seu primeiro casamento em segredo e tentou se casar com outra, a tal governanta, enquanto a esposa ainda vivia. Mas eu, da minha parte, tenho pena dele. Disse que ele está vivo, exclamei. Sim, sim, está vivo, mas muitos dizem que teria sido melhor se tivesse morrido. Mas por quê? Por quê? Como? Meu sangue gelou nas veias. Onde está ele? Perguntei. Está na Inglaterra? Sim, sim, está na Inglaterra. Não pode sair da Inglaterra agora. Acho que ficará aqui para sempre. Que agonia! E o homem parecia determinado a prolongá-lo. Não me contava de uma vez o que estava acontecendo com Rochester. Ele está completamente cego, disse ele por fim. O Sr. Edward Rochester está completamente cego. Eu temia coisa pior. Eu temia que Rochester estivesse completamente louco. Juntei minhas forças para perguntar o que causara esta calamidade. Foi sua própria coragem, ele disse, e pode-se dizer que, de certo modo, foi a sua bondade, madame. Sr. Rochester não quis deixar a casa antes que todos tivessem saído dela. Quando finalmente vinha descendo pela enorme escadaria, tudo em chamas em volta, depois que o Sr. Rochester se atirou do telhado, houve um grande desabamento, tudo ruiu. Ele foi tirado do meio dos escombros, ainda vivo, mas gravemente ferido. Uma viga caíra de tal modo que o protegera parcialmente, mas um olho fora atingido e uma das mãos estava tão machucada que o Sr. Carter teve de amputá-la. O outro olho inflamou e ele perdeu a visão dos dois olhos. Agora está indefeso, na verdade cego e sem uma mão. Onde ele está? Onde ele está agora? Em Ferden, na casa senhorial de uma fazenda que ele tem, a quase 50 quilômetros daqui. É um lugar bem desolado. Quem vive com ele? O velho John e a esposa. Ele não tem mais ninguém. Dizem que está muito enfraquecido. O senhor tem algum tipo de transporte? Temos uma carruagem, madame, uma carruagem muito bonita. Senhor, mande prepará-la imediatamente.
E se o seu cocheiro puder me levar a Ferden ainda hoje, antes de escurecer, pagarei ao senhor e a ele o dobro do preço normal. A casa senhorial de Ferden era uma construção bastante antiga, de tamanho médio e sem pretensões arquitetônicas, profundamente encravada na mata. Eu já ouvira falar dela. Rochester frequentemente a mencionava e algumas vezes ia até lá. Seu pai havia comprado a casa para usar como refúgio de caça. Pretendia alugá-la, mas não achou inquilino por causa da sua localização inadequada e insalubre. Ferdinand estava desabitado e sem mobília, exceto por 2 ou 3 peças equipadas para a acomodação do proprietário quando ia lá na estação de caça. Cheguei neste lugar pouco antes do anoitecer, numa noite de céu cinzento, frias lufadas de vento e chuva contínua e penetrante. Percorri a pé o último quilômetro, depois de dispensar a carruagem e o cocheiro com a dupla remuneração que prometera. Não é possível ver a casa, mesmo que se esteja a uma pequena distância. Tão densa e escura é a mata que a circunda. Um portão de ferro entre pilares de granito mostrou-me o caminho, e depois de atravessá-lo, encontrei-me na penumbra de uma cerrada fileira de árvores. Havia um caminho coberto de grama alta que descia do bosque entre um corredor de árvores nodosas e arcadas de galhos. Segui-o, esperando chegar logo à casa, mas o caminho se prolongava mais e mais. Seguia sempre para mais longe, sem que se visse nenhum sinal da construção ou do jardim. Pensei que tivesse tomado um caminho errado e me perdido. A escuridão daquele crepúsculo agreste me envolveu. Procurei por uma outra estrada, não havia nenhuma. Tudo eram galhos emaranhados, troncos maciços, densa folhagem de verão. Não se encontrava uma abertura em lugar algum. Continuei. Por fim, as árvores foram diminuindo pouco a pouco e o caminho se abriu. Então vi uma cerca e depois a casa, mal visível entre as árvores naquela luz fraca. Tão úmidas e cobertas de limo eram as suas paredes. Transpondo um portal fechado apenas por um trinco, encontrei-me no meio de um terreno circundado pelas árvores em forma de semicírculo. Não havia canteiros ou flores, apenas um largo caminho de cascalho cercado por um gramado e emoldurado pelo bosque. A fachada da casa tinha 2 cumeeiras e janelas estreitas e envidraçadas. Já li tantos livros, mas poucas vezes senti assim uma ansiedade, assim, como eu estou sentindo aqui nessa parte desse livro, que eles se reencontraram, né? O Rochester no estado que ele está, e eles se encontraram. Já li muitos e muitos livros, mas acho que poucas vezes senti uma ansiedade tão grande assim como nessa passagem aqui do livro. A porta da frente também era estreita, com um degrau. Como disse o estalajadeiro, parecia um local bem desolado, tão quieta como uma igreja num dia de semana. Ao redor só se ouvia o monótono som da chuva na floresta. Haverá vida aqui, meu Deus? Perguntei. Sim, havia alguma espécie de vida, pois ouvi um movimento. A estreita porta da frente estava se abrindo e um vulto se preparava para sair da granja. A porta foi aberta lentamente. Um homem sem chapéu saiu no crepúsculo e parou no degrau. Estendeu a mão à frente para ver se chovia. Mesmo no escuro, eu o reconheci. Era meu patrão. Era Edward Rochester. Rochester e nenhum outro. Estaquei de repente, quase sem respirar, e parei para observá-lo, para examiná-lo, escondida, e ai de mim, invisível para ele. Foi um encontro inesperado, em que a dor refreava com força a emoção. Tive dificuldade em abafar uma exclamação e conter meus passos para não correr ao seu encontro. Seu corpo parecia tão forte e vigoroso como sempre. O porte ainda era ereto,
o cabelo ainda negro e lustroso, as feições não pareciam alteradas ou mesmo abatidas. Nesse espaço de um ano, não houve tristeza que pudesse abalar sua energia de atleta ou destruir o seu vigor, mas vi mudança em seu semblante. Parecia desesperado e tenso, lembrando alguma besta ou pássaro selvagem que, ferido e acorrentado, torna-se perigoso na sua furiosa desgraça. Uma águia, talvez aprisionada, cuja crueldade nos olhos dourados fora extinta e podia bem se parecer com aquele cego Sansão. Imagina o leitor que eu o temia na sua cega ferocidade. Se pensa assim é porque não me conhece. Minha tristeza era abençoada pela esperança de que logo pudesse depositar um beijo naquele rosto crispado e naqueles lábios tão cruelmente cerrados. Mas ainda não devia me aproximar ainda. Ele desceu o degrau e avançou lentamente, tateando na direção do gramado. Onde estava agora o seu andar destemido? Parou como se não soubesse para que lado seguir. Levantou a mão e abriu as pálpebras. Dirigiu com esforço seu olhar vazio para o céu e para o anfiteatro de árvores. Sentia-se que, para ele, tudo estava imerso em vazia escuridão. Estendeu a mão direita, o braço esquerdo, mutilado, estava escondido dentro do casaco junto ao peito. Parecia querer formar, pelo toque, uma ideia do que estava ao seu redor, mas só encontrava o vazio, pois as árvores estavam a alguns metros de distância. Desistiu do esforço, cruzou o braço e ficou quieto e mudo sob a chuva que agora caía em bátegas sobre sua cabeça descoberta. Nesse momento, John aproximou-se, vindo não sei de onde. Quer dar-me o braço, senhor? Disse John. Há um forte aguaceiro se aproximando, senhor. Não é melhor entrar? Deixe-me sozinho, John, foi a resposta de Rochester. John retirou-se sem perceber a minha presença. Rochester ainda tentava caminhar ao redor inutilmente. Tudo era muito incerto. Tateou o caminho de volta até a casa. Entrou e fechou a porta. Então me aproximei e bati. A esposa de John abriu-me a porta. Mary, eu disse. Como você vai, Mary? Ela se espantou, como se tivesse visto um fantasma. Arregalou os olhos. Olhei, ela estava trêmula, branca. Acalmei-a e a sua pergunta: é mesmo a senhorita, numa hora tão tardia, neste lugar isolado? Respondi, tomando-lhe a mão. Sim, sou eu, Mary. Depois segui até a cozinha, onde John estava sentado junto a um belo fogo. Expliquei-lhes, em poucas palavras, que soubera de tudo que acontecera desde que deixara Thornfield Hall e que viera para ver Rochester. Pedi a John que fosse até o posto na entrada, onde dispensara a carruagem, e trouxesse a minha bagagem, que ficara lá. E então, enquanto tirava o chale e o chapéu, perguntei a Mary se haveria acomodação para mim na casa para passar a noite. E quando soube que esse arranjo, embora difícil, não seria impossível, informei-lhe então que eu ficaria. Neste momento tocou a sineta na sala de estar. Quando for até lá, falei, diga ao seu patrão que uma pessoa deseja vê-lo, mas não diga o meu nome, Mary, por favor. Duvido que ele a receba, ela respondeu. Recusa-se a ver qualquer pessoa, senhorita. Não quer ver ninguém. Ninguém visita esta casa e ele não visita ninguém. Há um ano. Ao retornar, perguntei-lhe o que ele havia dito. Quer que diga o seu nome e o que deseja? Ela respondeu. Então encheu um copo com água que colocou numa bandeja junto com um candeeiro. Foi para pedir isto que ele chamou? Perguntei. Sim, sempre que escurece exige luz, mesmo cego. Dê-me a bandeja, eu mesmo a levo, eu lhe disse. Recapitulando aqui. Ao retornar, perguntei-lhe o que ele havia dito.
Quer que diga o seu nome e o que deseja, ela respondeu. Então, ele quer que você diga o seu nome e o que você deseja. Então encheu um copo com água que colocou numa bandeja junto com um candeeiro. Foi para pedir isto que ele chamou? Perguntei. Sim, sempre que escurece, o patrão exige luz, embora esteja cego. Dê-me a bandeja, eu mesmo a levo, eu lhe falei. Peguei-a e Mary indicou-me a porta da sala. A bandeja balançou enquanto eu carregava. Eu estava trêmula. Derramei um pouquinho da água. Meu coração batia alvoroçado. Mary abriu a porta para mim e fechou-a depois que passei. A sala parecia triste. Um punhado de achas queimava na lareira, de modo descuidado. Inclinado sobre o fogo, a cabeça apoiada no alto e antiquado frontão da lareira, encontrava-se o cego ocupante da sala. Seu velho cão piloto jazia num canto, fora do caminho e encolhido, como se temesse ser inadvertidamente pisoteado. O cão levantou as orelhas quando entrei, então pulou e me cercou, latindo e granindo. Quase derrubou a bandeja das minhas mãos. Coloquei-a na mesa, afaguei o cachorro e disse suavemente: Deita, piloto. Rochester virou-se imediatamente para ver o que era aquela perturbação toda, mas como não viu nada, obviamente voltou-se e suspirou. Dê-me a água, Mary, ele disse. Aproximei-me dele com o copo agora cheio apenas pela metade. Piloto me seguiu ainda agitado. Qual é o problema? Ele perguntou. Deita, piloto, disse Rochester. Rochester suspendeu o copo que levava aos lábios e parou para ouvir. Bebeu e baixou o copo. É você, Mary, não é? Mary está na cozinha, respondi. Ele esticou a mão num gesto rápido, mas sem saber onde eu estava, não me alcançou. Quem está aí? Quem está aí? Perguntou Rochester. Parecia tentar enxergar com aqueles olhos cegos. Tentativa inútil e dolorosa. Responda-me. Fale outra vez, ordenou em tom alto e imperioso. Quer mais um pouco de água, senhor? Derramei a metade do que estava no copo, eu disse. Quem? Quem é? Quem é? Quem está falando? Disse Rochester. Piloto. Piloto me conhece e John e Mary sabe que estou aqui. Cheguei apenas esta noite, respondi. Meu bom Deus, estou tendo uma alucinação. Que doce loucura é essa que tomou conta de mim agora? Disse Rochester. Não é alucinação, nem loucura. A sua mente, senhor, é forte demais para delírios. E sua saúde boa demais para a loucura. E quem é que está falando? É apenas uma voz. Ah, não posso ver, não preciso sentir, mas preciso sentir. O meu coração vai parar, minha mente explodirá. Seja o que for, seja quem for, permita que a toque, ou não poderei mais viver. Ele tateou o ar, peguei sua mão e prendi-a entre as minhas. São os dedos dela, a voz dela, ele gritou. Seus dedos pequenos e delicados. Se for assim, deve haver mais do que suas mãos. A mão musculosa libertou-se das minhas, agarrou meu braço, apalpou-me o ombro, o pescoço, a cintura. Fui arrebatada e puxada para junto dele. Que parte bonita do livro, é de emocionar. Muito bonita mesmo. Já li muitos livros, principalmente livros espíritas, que são maravilhosos. Mas que parte mais linda dessa obra. Será você, Jane? O que é isso? Sei que o corpo, a estatura são os mesmos dela. Jane, e a sua voz, acrescentei. Ela está toda aqui, o coração também. Deus o abençoe, Senhor, eu disse. Estou feliz de estar tão perto do Senhor outra vez, eu falei. Jane Eyre, era tudo que ele dizia. Meu querido patrão, respondi. Sou Jane Eyre, consegui encontrá-lo, voltei para junto do Senhor. De verdade, em carne e osso, a minha própria Jane Eyre viva, ele disse.
O Senhor tocou-me, segurou-me, e bem firme. Não sou frio como um cadáver, ou vaporosa como um espírito. Sou eu, minha querida, viva. Com certeza, esses são os seus membros e os seus traços, mas não posso receber tamanha bênção depois de tanto sofrimento. Só pode ser um sonho. Estou sonhando, igual ao que tive uma noite, quando a estreitei novamente junto ao coração, como faço agora, e a beijei assim, e senti que ela me amava, e acreditei que ela não me deixaria nunca mais, como me deixou aquele dia, acabando com toda a minha alegria e com a minha vida. O que não farei mais, Senhor? A partir de hoje, não o deixarei. Nunca me deixará, diz a visão, mas eu sempre acordei. Em sonho, ela me dizia que nunca me deixaria, mas eu sempre acordei, eu acordava e descobria que tudo fora uma zombaria vazia e que tudo fora um sonho bom e tudo estava desolado e abandonado em minha vida como antes, a minha vida escura, solitária, sem esperança, minha alma sedenta, proibida de beber as alegrias da vida, meu coração faminto sem alimento. Ó, sonho gentil e doce, que agora repousa nos meus braços. Sei que voarás também, como um dia voaram todas as tuas irmãs, mas beija-me antes de partir, abraça-me, Jane. Aqui está, Senhor, aqui está. Pressionei meus lábios contra os seus olhos, outrora brilhantes e agora sem luz. Afastei seu cabelo da fronte e beijei também. De repente, ele pareceu endireitar-se. A realidade o atingira. É você? É Jane? Voltou para mim então. Voltei, Senhor. Então você não está morta, Jane, tragada pela corrente de algum riacho. Era o que eu pensava. Não é uma excluída, servindo a estranhos por aí também? Não, Senhor. Agora sou sua mulher, independente. Sou uma mulher independente. Independente, o que quer dizer, Jane? Meu tio, que morava na Ilha da Madeira, morreu e me deixou 5.000 libras. Ah, isso é prático, é real, ele exclamou. Nunca imaginaria uma coisa assim. Além do mais, essa voz tão peculiar, tão animada, interessante, também tão suave, consola o meu fraco coração e enche-o de vida. Então, Jane, é uma mulher independente agora, uma mulher rica. Se não me deixar viver com o Senhor, posso construir uma casa bem perto da sua. E o Senhor pode vir sentar-se na minha sala de estar quando desejar companhia. Mas Jane, como agora é rica, sem dúvida deve ter amigos que se preocupam com você, e eles não aceitarão que você se dedique a um cego e inválido como eu. Disse-lhe que sou independente, Senhor, tanto quanto rica, sou dona de mim mesma. E ficará comigo, Jane, um inválido? Certamente, Senhor, a menos que não queira, que se oponha. Serei sua vizinha, sua enfermeira, sua governanta, o que quiser. Encontrei-o sozinho, serei sua companheira, para ler para o Senhor, passear com o Senhor, conversar com o Senhor, cuidar do Senhor, serei seus olhos e suas mãos. Chega de ser tão triste, meu querido patrão. Enquanto eu viver, não ficará mais solitário. Ele não respondeu, parecia sério, pensativo. Parecia que estava sonhando, algo do tipo. Suspirou, entreabriu os lábios como se fosse falar e fechou-os novamente. Senti-me um pouco embaraçada. Talvez eu tivesse me apressado em pular as convenções sociais e ele, como John, achara imprópria a minha conduta. Na verdade, fizera minha proposta, pensando que ele quisesse e fosse pedir-me em casamento, uma expectativa não menos certa, por não ter sido expressa, levara-me a acreditar que ele me queria para si. Mas não havia nenhum sinal disso no seu semblante, que se tornou sombrio. Lembrei-me, então, que talvez estivesse errada, bancando a tola sem juízo, e comecei gentilmente a libertar-me dos seus braços, mas ele puxou-me de volta com ansiedade. Não, 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 Jane, não deve ir, não. Eu a toquei,
a ouvir, senti o conforto da sua presença, a doçura da sua consolação. Não posso desistir dessas alegrias. Resta pouco de mim mesmo, preciso de você. O mundo pode rir, pode chamar-me de louco, absurdo, de egoísta, mas isso não tem importância. Minha alma pede por você e precisa ser satisfeita ou se vingará cruelmente no corpo que a abriga. Bem, Senhor, eu ficarei, já lhe disse, depende só do Senhor. Sim, mas você entende uma coisa quando diz que quer ficar comigo e eu entendo o outro. Talvez você tenha se convencido a ser apenas meu guia e meu repouso, a cuidar de mim como uma enfermeira bondosa, pois tem um coração afetuoso e uma alma generosa, Jane, que a leva a fazer sacrifícios por aqueles de quem tem pena, e que isso, sem dúvida, deveria ser suficiente para mim. Imagino que agora só possa nutrir por você sentimentos paternais. É isso que pensa? Diga-me, Jane. Farei como desejar, Senhor. Fico contente de ser apenas sua enfermeira, se achar melhor. Mas não pode ser minha enfermeira para sempre, Jane. Você é jovem, algum dia se casará. Não me importo com o casamento, Senhor. Mas deve se importar, Jane. Se eu ainda fosse o mesmo de antes, tentaria fazer com que se importasse, mas uma massa cega, um inválido como sou, recaiu na melancolia. Eu, ao contrário, tornei mais alegre e adquiri uma coragem nova. Estas últimas palavras dele me mostraram onde estava a dificuldade, e como não representava dificuldade nenhuma para mim, senti-me bastante encorajada e aliviada do meu prévio embaraço. Retomei a conversação com mais vivacidade. É hora de alguém se encarregar de reumanizá-lo, eu disse, afastando seus cachos revoltos, pois vejo que está se transformando num leão ou algo desse tipo. Com certeza tem um ar de Nabucodonosor. Seu cabelo me lembra as penas de uma águia. Só não pude ver ainda se as unhas estão crescidas como as garras de uma ave de rapina. Este braço não tem mão nem unhas, disse ele, tirando do peito o membro mutilado e mostrando. É um simples coto, uma visão medonha, não acha, Jane? Horrível. É uma pena, é uma pena vê-lo, é uma pena também ver os seus olhos e essa cicatriz que o fogo deixou na sua testa. E o pior de tudo é o risco que se corre de amá-lo ainda mais por causa disso e considerá-lo demais. Pensei que ficaria revoltada, Jane, quando visse o meu braço, esse coto de braço e a cicatriz no meu rosto. Pensou que eu ficaria revoltada? Não me diga isso, para que eu não diga algo depreciativo sobre a sua capacidade de julgamento sobre minha pessoa, Rochester. Agora preciso deixá-lo um instante para limpar a lareira e fazer um fogo melhor. Consegue perceber quando o fogo está bem aceso? Sim, vejo um clarão com o meu olho direito, uma névoa vermelha, e vê os candeeiros muito fracamente, como uma nuvem luminosa. Consegue me ver, Rochester? Não, minha fada, mas já estou feliz só de ouvi-la e senti-la como nunca estive na vida. A que horas costuma ser? Não sei eu nunca, mas tem que comer algo esta noite. Estou faminta e tenho certeza que o senhor também está, só que se esquece de comer. Chamei Mary e juntas tornamos a sala mais acolhedora. Preparei-lhe também uma saborosa refeição. Eu estava animada e com prazer e à vontade conversei com ele durante a ceia e por longo tempo ainda depois dela. Com ele não havia nenhum embaraço, nenhuma obrigação de moderar a vivacidade e alegria. Com ele sentia-me perfeitamente à vontade, pois sabia que combinávamos tudo o que eu fazia ou dizia para animá-lo e consolá-lo. Deliciosa coincidência trouxe vida e luz para todo o meu ser. Na sua presença eu vivia intensamente, assim como ele vivia na minha presença. Cego como estava, sorrisos brincavam-lhe na face, a alegria despontava em sua fronte.
se suavizaram como por encanto e se animaram. Após a ceia, ele começou a me fazer uma série de perguntas: onde eu estivera, o que fizera, como o encontrara, mas eu lhe dei apenas respostas parciais. Estava muito tarde naquela noite para entrar em detalhes. Além disso, não pretendia tocar em nenhum nervo sensível para não abrir um novo poço de mágoa em seu coração. Meu único objetivo no momento era animá-lo e o conseguira, mas ele ainda não estava preparado. Se havia uma pausa na conversação, logo ficava ansioso. Tocava-me e então dizia: Jane, 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 é você está aqui. Mas você é realmente um ser humano, Jane? Tem certeza disso? Acredite sinceramente que sim, meu senhor. Não me considero um espírito, eu brincava. Jane, meu Deus, como conseguiu aparecer de repente na porta desta casa isolada, numa noite tão escura, chuvosa e triste? Estendi a mão para pegar um copo de água de uma criada e recebo-o de você. Fiz uma pergunta, esperando que a esposa de John me respondesse, e ouvi, foi a sua voz, Jane. Porque eu entrei com a bandeja no lugar de Mary, senhor, eu lhe disse. E essa hora que estou passando com você me parece encantada, Jane. Ninguém sabe a vida triste, escura e sem esperanças que eu tenho vivido nos últimos meses, sem fazer nada, sem esperar nada, mergulhado na escuridão, em pleno dia, sentindo frio quando deixo o fogo se extinguir, ou fome quando esqueço de comer, e então uma tristeza sem fim, e às vezes um delírio de desejo de estreitá-la novamente em meus braços. Sim, ansiei por sua volta, como um louco, muito mais do que pela visão dos meus olhos perdidos, Jane. E como pode acontecer de Jane estar agora aqui comigo e dizer que me ama? Será que não partirá tão de repente como chegou? Amanhã, temo, não me encontrarei mais. Naquele estado de espírito, eu estava certo que o melhor para acalmá-lo era uma resposta comum e prática, sem ligação com suas ideias perturbadas. Afaguei suas sobrancelhas e observei-lhe que estavam queimadas e que iria passar alguma coisa que as fizesse crescer cheias e negras como eram antes. Qual é a vantagem de me fazer algum bem, espírito benfazejo, se logo me abandonará outra vez no momento fatal? Passará como uma sombra, sem que eu saiba como nem para onde, e se tornará para sempre inatangível para mim de novo. Tem um pente de bolso, senhor? Para quê, Jane? Apenas para pentear essa juba desgrenhada. Acho sua aparência um tanto alarmante quando o examino de perto. Diz que eu pareço uma fada, mas o senhor parece mais um duende. Sou horrível, Jane? Muito, senhor. Sempre foi. O senhor sabe disso. O atrevimento não abandonou, Jane. Não importa por onde tenha andado, não é verdade? Ainda assim, ainda assim estive com pessoas muito boas, muito melhores que o senhor. 100 vezes. Ai. 100 vezes melhores, pessoas com ideais e objetivos que o Senhor nunca acalentou na sua vida, muito mais refinadas e cultas. Eu brinquei com ele para desanuviar aquela sua tristeza. Com que diabos esteve, Janiel? Ele respondeu. Se acalme, Senhor. Se continuar agitando desse modo, vou acabar arrancando-lhe os cabelos. E então creio que deixará de duvidar da minha materialidade. Com quem esteve, Jane? Esta noite o Senhor não me arrancará essa história, deve esperar até amanhã. Deixar minha história pela metade, o Senhor sabe, é uma espécie de garantia de que vou aparecer na mesa do café da manhã para terminá-la. Por falar nisso, não pretendo aparecer apenas com um copo de água. Devo trazer um ovo frito, pelo menos, sem falar em presunto. Sua fadinha zombeteira nasceu fada e criou-se humana. Me faz sentir como não me sentia há um ano.
Se Saul contasse com você para Davi, teria exorcizado o espírito do mal sem a ajuda de uma harpa. Bem, senhor, já está penteado e animado. Agora vou deixá-lo. Estive viajando nos últimos 3 dias e estou cansada. Boa noite. Só uma coisa, Jane. Havia apenas mulheres na casa onde esteve? Eu dei uma gargalhada e me retirei. Rochester estava com ciúmes. Ainda ria enquanto subia as escadas. Que boa ideia, pensei com alegria. Acho que encontrarei uma maneira de arrancá-lo de sua melancolia por um bom tempo.